A palavra de Deus é a verdade, ela não falha. Com aqueles que perseveram até o fim. Aleluia. Você precisa de perseverar até ao fim. Aleluia. Nós, os que cremos na palavra, duvidamos da dúvida e desistimos de desistir. Aleluia. Quando a dúvida começar a chegar, duvide da dúvida que está a chegar. E coloque os seus olhos na palavra de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus. A palavra de Deus foi aquilo que construiu todas as coisas. Tudo aquilo que existe veio da palavra. A Bíblia diz que o universo, o aion, foi criado da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como nós vamos duvidar dessa palavra? Às vezes nós olhamos e, não, mas aquele estava a crer e falhou. Mas a Bíblia diz para nós olharmos, sermos imitadores daqueles que herdaram as promessas. Não daqueles que não herdaram, porque se eles não herdaram, não é porque a promessa não é promessa. E nós falamos a semana passada, penso que foi a semana passada, né? Ou há 2 semanas, saíram do Egito 3 milhões de pessoas com uma promessa, a terra prometida. Dos 3 milhões que saíram do Egito com a promessa de entrarem na terra prometida, entraram 2. Aleluia. Dos que saíram do Egito, entraram 2. Do meio do processo nasceram outros que entraram também, mas dos que saíram, só 2 é que entraram. E os 3 milhões tinham uma promessa para entrar numa terra que mana leite e mel. Que tinha gigantes, tinha. Mas o gigante não era maior do que o Deus da promessa. Aleluia. A Bíblia diz que o povo de Deus, Oséias capítulo 4, versículo 6, que o povo de Deus perece, sofre por falta de conhecimento da palavra. Muitas vezes a gente vem à igreja, a gente ouve a palavra, a gente sai, mas a gente vai à igreja, a gente não tem uma Bíblia, a gente não lê a Bíblia, a gente não estuda a Bíblia. A palavra de Deus é o manual de Deus para a sua vida, é o manual da vida. A palavra de Deus tem as instruções. A palavra de Deus vai fazer com que a gente renove a mente, com que pensamentos errados sejam substituídos pelo pensamento de Deus. Porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. Muita gente diz, eu quero ouvir Deus. Lê a Bíblia em voz alta, você vai ouvir Deus falando consigo. Aleluia. Às vezes queremos o sobrenatural. A palavra é sobrenatural. A palavra é espírito e é vida. Claro, aqui no livro é um livro, mas esse livro, quando essas palavras, que são princípios, vêm para o seu coração e caem em boa terra e saem da sua boca, é o poder de Deus. Às vezes nós somos ensinados ao longo de anos e anos com coisas que não estão na palavra, mas nós acreditamos que aquilo é a vontade e o plano de Deus. Simplesmente porque fomos ensinados, alguém nos ensinou, mas nós não nos demos ao trabalho de estudar, de buscar. Você precisa de buscar o conhecimento de Deus. O que nós ensinamos aqui é para você lá em casa estudar e meditar e procurar. Aleluia. Agora ficamos parados à espera. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa. Eu não quero que você fique condenado, mas eu preciso de falar isso. Terça-feira passada, feriado. Sabe quantas pessoas estavam na igreja? Você não quer saber, se não tinha vindo. A minha pergunta é, qual é a prioridade que nós temos nas nossas vidas? Aleluia. Eu não estou dizendo para trazer condenação. Podia ser, estão a trabalhar no feriado? Duvido. Mas pronto. Glória a Deus, se estiver a trabalhar. Mas por aí tu consegues ter algumas percepções de como é que estão as prioridades das nossas vidas. Aleluia. Amém.
Então nós precisamos de dar prioridade àquilo que precisa de prioridade nas nossas vidas. Porque vão chegar muitas distrações sobre todos nós. Mas se nós cremos em Deus, cremos na palavra, 1 hora. Aleluia. E não é 1 hora, porque Deus é Deus. Não é aquela 1 hora, não é para que você vai melhorar Deus. Não, aquela 1 hora você vai se melhorar em Deus. Aleluia. Culto de oração, pior ainda. Aleluia. Eu acho que as pessoas não compreendem a importância que há em a gente ouvir, em a gente aprender, em a gente congregar. Aleluia. Não, para mim domingo chega. Vamos fazer um teste. Se domingo para ti chega, começa a comer somente ao domingo. No natural. Começa a almoçar. Almoça só ao domingo. Aleluia. Amém. Vamos experimentar? Vai ver se é suficiente para a semana toda. Aleluia. Glória a Deus. Por algum motivo não pode vir. Tranquilo, está tudo em paz. Se conecte, se preocupe em encher o seu espírito com a palavra de Deus. Aleluia. Você está aqui? Aleluia. O objetivo não era iniciar assim, mas o Espírito sabe todas as coisas. Aleluia. Diga, já que eu vim, eu vou receber. A Bíblia diz que as coisas espirituais, elas parecem loucura. E que as coisas espirituais, elas se discernem, elas se entendem, elas se compreendem espiritualmente. E eu nesse domingo de manhã queria ser um bocado didático hoje. Aleluia. E ensinar algumas coisas sobre o Espírito. Aleluia. Às vezes nós sabemos, mas com o crescer vão se juntando pessoas, né? E nós pensamos que todos estamos no mesmo nível, mas uns estão num nível, outros estão no outro. Então é importante nós irmos às bases. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Eu ia pedir para apontar, eu vou ser rápido, nós temos muitas coisas hoje para falar. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Aleluia. A palavra de Deus parece que loucura, porque Deus não trabalha com lógica. Aleluia. Como alguém fala uma tempestade, a tempestade parou. Como alguém que morreu ressuscita. Como alguém anda em cima d'águas, como o mar abriu. Como alguém desceu do céu. Aleluia. Não tem lógica. Aleluia. Diz, olha, a palavra da cruz, a palavra da salvação, ela parece loucura para aqueles que se perdem, mas para os que creem é o poder de Deus. Aleluia. Então se você crê, há poder por trás disso. Vai para 1 de Coríntios capítulo 2. Versículo 10. Ao versículo 9. 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 9. Diz, mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então há coisas que Deus tem para aqueles que o amam que nós nunca ouvimos, nunca vimos e não subiu ao nosso coração. Então não fique preocupado se você nessa manhã ouvir alguma coisa que você nunca ouviu. Aleluia. Porque Deus tem preparado algo para aqueles que o amam. Aleluia. E ele continua. Mas Deus nos revelou como? Pelo Espírito. Aleluia. Porque o Espírito
a todas as coisas, prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de... Aleluia! Diz, meu Deus, para aqui. Diz, meu Deus, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E agora, como é que ficamos? Lemos o versículo a seguir. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aleluia. Mas olha, nós temos o Espírito de Deus para nos ensinar, para nos revelar, para nos orientar, para nos dirigir a tudo aquilo que Deus nos deu gratuitamente. Oh, aleluia. Está pago. Aleluia. Mas o Espírito é que vai nos revelar essas coisas. E ele diz no versículo 13, diz também, não falamos, não em palavras ensinadas em sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, novamente, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, aquele que nasceu de novo, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então o Espírito, ele vai nos instruir. Jesus, ele antes de ir para o Pai, ele disse, olha, eu vou rogar ao Pai, eu vou pedir ao Pai, para que o Pai envie um Consolador, o Ajudador, o Espírito da verdade, para nos ensinar todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. São duas etapas. Você é salvo quando crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo dentro de si, aleluia, e você passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele está em si. Aleluia. Mas você precisa de saber que você precisa de avançar para o pleno conhecimento da verdade. E o Espírito Santo, ele tem várias, a Bíblia fala sobre os dons do Espírito. O Espírito é o mesmo, mas o Espírito se manifesta através de dons do Espírito, que vão nos ajudar a avançar para o pleno conhecimento da verdade. Aleluia. E um dos dons do Espírito, dos novos dons do Espírito, chama-se línguas. Aleluia. Que vem pelo batismo no Espírito Santo. Aleluia. Muitas vezes nós somos ensinados, quando pequenos, que há um tipo de batismo. Mas deixa eu dizer, a Bíblia fala sobre 3 tipos de batismos. Aliás, quando fala sobre as doutrinas básicas de Cristo, lá em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 1. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Paulo a falar, ele disse, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos levar para o que é perfeito, não laçando de novo a base do arrependimento de obras mortas, o da fé em Deus e o ensino de... Diz que batismo ou batismos? Batismo. Por quê? Porque não é só um. Se não era batismo. Aleluia. Glória a Deus. E nós temos que perceber que há 3 tipos de batismo. O primeiro é o batismo em Cristo. Quando eu creio em Cristo Jesus. Aleluia. Eu sou batizado em Cristo. Eu de Cristo me revisto. Aleluia. É o novo nascimento. E uma vez que eu nasci de novo, fui revestido e batizado em Cristo. Aleluia. Eu agora estou apto
para os outros dois batismos. Aleluia. Um que é o batismo nas águas, que é um simbolismo daquilo que aconteceu no meu espírito. Aleluia. E outro é o batismo no Espírito. Aleluia. Em Cristo, o batismo em Cristo, Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 28. Só para você apontar e ter uma referência bíblica. Diz: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 27. Porque todos foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Aleluia. Porque todos que foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Quando a gente crê com o nosso coração, confessa com a nossa boca e recebe Jesus, esse é o batismo em Cristo. Aleluia. Batismo nas águas é o simbolismo daquilo que aconteceu no teu espírito. Aleluia. Você, diante dos homens, você mostra, aleluia, a tua fé em Deus. Aleluia. E aí sim você vai e mergulha nas águas. Quem aqui ainda não foi batizado nas águas? Não fique com medo, pode levantar. Aleluia, glória a Deus. Ministro Kim, temos que preparar. Aleluia. Amém. Então eu ia pedir no final para você que quer ser batizado? Amém. Então, Ministro Kim, pode ficar de pé, por favor, pá. Vai ter com o Ministro Kim, dê o nome para nós. Aleluia. Termos anotado o nome, número de telefone e vamos batizar nas águas, em nome de Jesus. Aleluia. Você já é salvo, você já tem o Espírito Santo dentro de si. Aleluia. Mas é uma orientação, uma ordenância da palavra. Amém. Glória a Deus. Ah não, mas qual é que é a preparação que eu tenho que ter? Crer no Senhor Jesus de todo o seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Batismo, diga, batismo em Cristo. Aleluia. Depois temos o batismo nas águas. Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19. De Jesus aproximando, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Isso é só para você ter informação. Mas o que eu quero falar mesmo é o batismo no Espírito. Aleluia. Atos capítulo 1, versículo 4. Atos capítulo 1. Eu acho que esse ensino só vai terminar na terça-feira. Aleluia. Não é daqui até a terça. Vamos parar e depois... Você já estava a pensar que íamos ficar... Não, calma, irmão. Atos capítulo 1. Podemos começar no versículo 2. Atos capítulo 1, versículo 2 ou 3, diz: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual, disse ele, de mim ouviste, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo 8. Mas, aleluia, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Aleluia. Ele diz: olha, não se ausentem. Mas nessa altura eles já tinham recebido o Espírito Santo dentro deles. Mas Jesus disse: olha, não se ausentem de Jerusalém, porque há uma manifestação do Espírito que agora precisa de vir sobre vocês, porque ela, quando virá sobre vocês, vocês serão revestidos de poder. Há um poder no batismo do Espírito Santo.
Aleluia. Esse poder agora não é simplesmente com o Espírito Santo só para você ser salvo. É um poder para você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Aleluia. E você vai ver que Pedro, aquele que negou a Jesus 3 vezes depois de ser revestido de poder, foi o que se levantou falando. Aleluia. Quando você é revestido de poder, há uma ousadia. Aleluia. E deixa eu dizer, o batismo no Espírito Santo, que vem com a evidência de falar em outras línguas, línguas dadas pelo Espírito de Deus, não é só um processo de você recebeu e ficou por aí, não, é algo contínuo. Aleluia. É algo contínuo para a nossa vida. Por quê? Porque quem escuta todas as coisas de Deus, o Espírito de Deus. E quem sabe todas as coisas que o Senhor tem? O Espírito. Então, pelo Espírito, coisas serão geradas no Espírito para que se manifestem nas nossas vidas. E Jesus sabia disso. Olha, não se ausentem, vocês não conseguem isso fazer sozinhos. O Espírito, Ele descerá sobre vós e vocês serão revestidos de poder. Atos capítulo 2. E eles não saíram de lá, eles ficaram. Atos capítulo 2, versículo 1. Diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Oh, aleluia. Estamos reunidos aqui. Aleluia. Diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, oh, aleluia. As coisas de Deus é de repente. Diz: de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito, passando a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Diz que todos ficaram cheios do Espírito. Quem está cheio do Espírito, aleluia, fala em outras línguas. E há muita confusão sobre as línguas. Não vou conseguir falar tudo hoje, mas eu queria começar esse ensino, trazendo esse ensino para a igreja. Porque essa semana nós vamos estar a orar para edificação pessoal. E a edificação pessoal, ela é feita orando no Espírito. E nós temos que perceber que nem toda oração, ou nem todo falar é oração em línguas. Aleluia. Só que há uma grande confusão sobre isso. E por isso tem um capítulo só a falar sobre as línguas. 1 de Coríntios capítulo 14. Aleluia. Salvação é importante, mas não tem um capítulo só a falar de salvação, mas tem um capítulo. Por quê? Porque está a haver muita confusão na igreja sobre isso. Aleluia. E nós vamos perceber que as línguas, elas são para oração individual, mas também são para oração coletiva, no momento de oração. Mas eu não posso chegar aqui, brosso, lovraça, cabroça, quebrou. Vocês não vão ser edificados. Eu tenho que interpretar aquilo que eu disse para existir edificação. Então na igreja de Corinto estava a haver muita confusão. O povo estava só a orar, desorganizado. Em vez de ensinarem a palavra, estavam só simplesmente a orar. Quando a gente ora em línguas, quem está a orar está a se edificar. Se nós estamos reunidos em oração, glória a Deus, estamos todos no propósito de oração, vai haver edificação para cada um de nós. E a Bíblia diz que o Espírito, Ele intercede por nós. O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, orando com gemidos inexprimíveis. Aleluia. E diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas vamos aqui, versículo 4, né? Eles começaram a orar e diz: os que estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo dos céus, quando se, pois, fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que possuiu de perplexidade, por cada um ouvia falar na sua própria língua. Aleluia. Ali estava a acontecer um milagre. Eles estavam a orar em línguas e cada um estava a ouvir na sua própria língua. Aleluia. Glória a Deus. Tipo, se fosse aqui, um estava a orar em língua, um estava a ouvir que bundo, um bundo, fiode. Aleluia.
Eles estavam a ouvir na sua própria língua, mas eles estavam a orar em línguas. Aleluia. Isso pode acontecer? Pode, mas não acontece sempre. Aleluia. Você vai ver que uns ouviam na sua própria língua, mas outros não estavam a ouvir nada e disseram, esses estão bêbados. Aleluia. Então o milagre não estava a ser manifesto para todos. Continuamos a ler. E diz, quando fez, pois, o Senhor ouvir aquela voz, afluiu a multidão que possuiu perplexidade, por cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônimos que se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia e Ponto, e Ásia, da Frígida, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Versículo 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. E todos os atônimos e perplexos interpelavam aos outros, que quer dizer isto? Aleluia. Então eles estavam a ouvir cada um na sua própria língua. Versículo 3 diz, outros, havia outros, porém zombavam, diziam, estão embriagados. Aleluia. Então outros não estavam a ouvir nada. Aleluia. Glória a Deus. Você está aqui ainda? Amém. Você não gosta de aprender a palavra? Amém. Aleluia. Então eles foram revestidos de poder e passaram a falar em outras línguas. A Bíblia diz, todos ficaram cheios do Espírito e falaram em outras línguas. O batismo no Espírito Santo tem uma evidência que é falar em outras línguas. E isso é um presente de Deus. Você tem que perceber, não, mas eu agora fui batizado em Cristo, criei em Cristo, e agora faço como? Qual dos batismos tem que ser o primeiro? Não tem nenhum que tem que ser primeiro. Você é que decide. Aleluia. Um não condiciona o outro. Aleluia. Não, para falar em línguas tem que ser batizado nas águas. Mentira. Não está escrito isso na palavra. E tem vários exemplos na palavra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A palavra nos liberta. Aleluia. O batismo no Espírito é um presente de Deus, é um dom de Deus para aqueles que creem em Jesus. Aleluia. Depois de você crer em Jesus, você precisa de receber a manifestação do Espírito Santo sobre si. Isso vai dar a evidência de você falar em outras línguas. Aleluia. Quem está batizado e cheio do Espírito, quem está batizado no Espírito e cheio do Espírito, fala em línguas. As línguas são uma evidência do batismo no Espírito Santo. Isaías capítulo 28, versículo 11 ao 12. Diz que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não o quiseram ouvir. Quando você ora no Espírito, há um refrigério, há um descanso. A sua mente ela não entende, ela fica infrutífera, mas o seu Espírito ora bem. Aleluia. Agora, há várias coisas erradas ou objeções que pessoas levantam sobre a questão da oração em línguas. A primeira objeção é que Jesus não orou em línguas. Aleluia. É verdade, Jesus não orou em línguas. Aleluia. Mas ele disse, os sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em outras línguas. Aleluia. Então, apesar dele não ter falado, ele deixou orientação para falar, porque ele disse que ia rogar ao Pai, o Consolador vinha, e quando o Consolador viesse, aí iam passar. Então, as línguas e a interpretação de línguas é um dom para esta dispensação da igreja. Aleluia. E é um presente de Deus para a nossa vida, para que nós possamos avançar para o pleno conhecimento da verdade. Você está aqui ainda? A segunda objeção é que as línguas são do diabo. Aleluia. Eu lembro, vivi 30 anos com o diabo. Aleluia. Eu nunca orei em línguas. E depois de que me converti, que criei em Jesus, comecei a orar.
Jesus disse: olha, vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus que é bom. Abre lá Lucas capítulo 11. As pessoas, não, mas será que é mesmo o Espírito Santo? Então é melhor ir para a palavra. Lucas capítulo 11, versículo 11. Diz: qual de vós é pai, que o seu filho de pedir pão lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Dará o quê? Aleluia. Então se eu estou a pedir o Espírito Santo, vou receber o quê? O Espírito Santo. Acha que Deus não é fiel para cumprir aquilo que Ele disse na sua palavra? Aleluia. Então enganos, não, será que essas nossas línguas estão estranhas? Aleluia, são mesmo estranhas, não se preocupe. Aleluia. Mas se você pediu, você recebe, é um dom. Aleluia. Glória a Deus. Então há enganos desses, objeções que se levantam para quê? Para que as pessoas não orem. Outras não, as línguas já cessaram. Isso já não é mais nesse tempo. Aleluia. E a base que as pessoas vão buscar é uma base que não faz sentido. 1 Coríntios capítulo 13. Versículo 8. Diz: o amor jamais acaba. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Diz: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. E a pessoa diz: está a ver? Já passou. As línguas já passaram. A ciência já passou? Então por que as línguas já passaram? Aleluia. E ele continua, mas... E ele diz: quando porém vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das próprias coisas de menino. Ele diz no versículo 12: porque agora vemos como um espelho obscuramente, então veremos face a face. Aleluia. Você já está a ver face a face? Não. Aleluia. Não cessou. Amém. As línguas é para a dispensação da igreja. As línguas são para nós. Aleluia. Apóstolo Paulo, ele disse: olha, eu dou graças porque eu falo mais em outras línguas do que todos vós. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. Ele também disse, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5, eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. E ele depois começa a dizer mais, porque ele estava a corrigir a igreja. E ele diz: olha, mais que profetizassem, porque quem profetiza fala à igreja. Para quê? Para haver edificação. Aleluia. Então há um falar em línguas para a igreja com o dom da interpretação. Aleluia. Para que haja edificação da igreja. Aleluia. Mas isso não significa que você vai orar e toda oração em línguas tem interpretação. A Bíblia diz que quem ora em línguas ora mistérios com Deus e ninguém o entende. Se ninguém o entende, como vai interpretar? Aleluia. Porque aquele tipo de oração não vai mesmo entender. Aleluia. Vocês estão muito sérios. Eu sei que você gosta de coisas mais empolgadas, mas às vezes nós temos que ensinar a igreja. Para que você possa aprender. Aleluia. E você possa desfrutar do presente de Deus para a sua vida. Aleluia. Todas as vozes, elas têm um significado. Pode ser que você não entenda aquela voz.
Se um chinês falar contigo, tchim tchom, tchom, tchim tchom, ele vai saber o que diz. Você não vai perceber nada, mas aquilo tem um significado. Aleluia. Glória a Deus. Todas as vozes têm um significado. Quando você apanha um susto, ai! O que aquilo significa? Medo. Aleluia. Aleluia. Então a oração no Espírito, as línguas dadas pelo Espírito, há um significado por trás daquilo. Aleluia. E nós precisamos de saber que aquilo é para a igreja. Aleluia. É algo do Espírito, é algo sobrenatural, é um presente de Deus, para que nós possamos trazer edificação para a nossa vida. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Vai lá para Romanos capítulo 8. Eu vou dar mais 2 versículos e não vou finalizar a mensagem, mas vou finalizar o que tinha para o dia de hoje. Como eu disse, nós essa semana vamos estar a orar na nossa oração das 5h30 para que haja edificação. Não creio nessas coisas do Espírito. A Bíblia diz que os sinais vão seguir aqueles que creem. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Sabe que há momentos que a gente tem fraquezas e não sabemos orar, nem temos palavras, nem sabemos o que dizer, mas o Espírito, Ele nos assiste. Aleluia. Semelhantemente o Espírito, ou também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito, quem? O Espírito intercede por nós de sobremaneira, com gemidos que não têm expressões, são inexprimíveis. Não são com expressões naturais. Aleluia. E você está lá, parece que nada está a acontecer. Agora, você não entende o que você está a dizer, mas você sabe o porquê que está a fazer aquilo. Você sabe que está a buscar a assistência de Deus. Aleluia. E por isso você permanece ali, mesmo não entendendo o que está a sair da sua boca, mas você permanece orando no Espírito. E deixa eu dizer, quando a gente persevera até o fim, a resposta chega, o descanso chega. E ele diz no versículo 27, aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos... Como Ele vai interceder pelos santos? Aleluia. A boca é sua, Ele concede as línguas. Se você não fala as línguas que Ele concede, Ele não tem como interceder por si. Aleluia. E quando você faz isso, Ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando todas as coisas vão cooperar? Quando você ora no Espírito. Está lá você, bronte, vraça, bruce, livraça, caproce aqui. E coisas começam a cooperar, porque o Espírito prescuta todas as coisas. E Ele assiste aquilo que você precisa, a assistência que você precisa, a dificuldade que você está a ter. E de repente, aleluia, em vez daquela angústia, uma alegria vai brotar do seu coração. Aleluia, uma força sobrenatural. A Bíblia diz: olha, edificai a vossa fé santíssima orando no Espírito. Judas capítulo 20. Ele diz: olha, orai, ou edificai a vossa fé santíssima orando no Espírito. Aleluia. Você está aqui ainda? E eu vou dizer muito rápido, não vou entrar nos versículos. Importância da gente orar em línguas, ou os benefícios. Primeiro, quando você ora em línguas, você fala com Deus. Aleluia. Aquele que ora em línguas, aleluia, fala com Deus. Mistérios sobre o plano, sobre o propósito, coisas que Deus preparou para a sua vida. Em Espírito fala mistérios, coisas escondidas, segredos divinos no Espírito. Aleluia.
Quando oramos no Espírito, aquilo que Deus nos deu gratuitamente começa a se tornar conhecido e manifesto nas nossas vidas. Porque é o Espírito que nos revela aquilo que Deus nos deu gratuitamente. Aleluia. Quando nós oramos no Espírito, há edificação. A Bíblia diz: aquele que ora no Espírito edifica-se a si mesmo. Aleluia. Há uma edificação. Você sabe que você é um Espírito, tem uma alma e habita num corpo. Então nós precisamos de cuidar das coisas do Espírito. E as coisas do Espírito parecem loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que creem é o poder de Deus. Aleluia. Quando você ora no Espírito, há uma edificação, há um erguer, há uma construção dentro de si. Aleluia. Você começa a fazer as cavações. Aleluia. Cavações, bloco, paredes, começa a ser construído o edifício que Deus tem para si, na sua vida. Aleluia. A Bíblia diz que quando nós oramos em línguas, ora bem, ora de facto. Aleluia. Quem te ouve não é edificado, mas você ora bem. Aleluia. Você está aqui. Então, quinto, ora de facto. Sexto, quando você ora no Espírito, o Espírito intercede por si. A oração no Espírito não é uma oração egoísta. Você não ora, meus filhos, minha família, minha casa, meu emprego. Não, quando você ora no Espírito, você entra na dimensão do Espírito e o Espírito vai te levar para onde Ele quer. Aleluia. Quando você ora no Espírito, Ele ajuda nas fraquezas. Quando oramos no Espírito, oramos à vontade de Deus. E quando oramos no Espírito, todas as coisas cooperam a nosso favor. Aleluia. Esse é um presente de Deus para a sua vida. Esse é um presente de Deus para as nossas vidas. Aleluia. E tem mais coisas, mas na terça-feira a gente continua. Aleluia. Você tem que conhecer que todas as coisas é pelo Espírito de Deus. Aleluia. O Espírito de Deus, Ele revela todas as coisas ao nosso coração. Aleluia. Não tem a ver com lógica. Aleluia. Quando nós temos desconhecimento de alguma coisa, não adianta nós sermos rápidos a julgar, mas irmos para a palavra. Aleluia. A oração no Espírito vai te colocar no lugar que Deus preparou para ti. Aleluia. Porque Deus deseja que todo homem seja salvo, e você já é salvo, mas que avance para o pleno conhecimento da verdade. Os discípulos, eles não podiam fazer sem ser revestidos de poder. Da mesma forma, nós não podemos fazer sem o revestimento de poder para as nossas vidas. Mas pastor, como eu sou batizado no Espírito? Crendo e recebendo. O último versículo, Atos capítulo 2, versículo 38. Aleluia. Você está aqui ainda? Amém. Às vezes a gente gosta daqueles cultos que somos animados, temos glória a Deus. Aquele culto foi abençoado, aleluia. O que é que falaram? Não sei, mas foi abençoado. Não fizeste nada. Aleluia. Então às vezes é preciso cultos mais calmos, onde você ouve a palavra, onde você aprende a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. O que é que eu faço? Recebo. Aleluia. Como é que você recebe? Recebendo. É meu. Aleluia. A Bíblia diz que eles falavam e o Espírito concedia. Nenhuma língua você fala com a boca fechada. Aleluia. No Espírito também é a mesma coisa. As pessoas querem falar, não, o Espírito não vai agarrar na tua boca e vai abrir a tua boca e fechar. Não, não é assim que funciona. Aleluia. Ele vai conceder e você vai falar. Eu disse que era mais um versículo, né? Não, disse só para pôr aqui uma base.
Você não pode ir assim de lado. Vou te endireitar agora para ele. Atos capítulo 19, versículo 1. Atos capítulo 19, versículo 1. Diz assim: aconteceu que estando Apolo em Coríntio, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Efeso. E achando ali alguns, achou o quê? Discípulos. Aleluia. Perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: ei, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Disseram: Espírito o quê? O Espírito Santo. Ele disse: não conhecemos. What? O quê? Não receberam? Como? Aleluia. Então Paulo perguntou: então, em quem pois foste batizado? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus Cristo. E tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Foram batizados em Cristo, creram em Jesus, confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E depois disso, o que aconteceu? Impondo-lhes as mãos sobre eles, o Espírito Santo, impondo Paulo as mãos, veio sobre eles. Glória a Deus, deixa eu começar do início. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Aleluia. E a minha pergunta é: quem aqui creu em Jesus? Recebeste o Espírito Santo quando creste? Aleluia. Se você ainda não recebeu o Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, eu queria lhe convidar para vir aqui à frente, para nós impormos as mãos e você falará em outras línguas. Aleluia. Línguas dadas pelo Espírito de Deus. Entrando num novo tempo, numa nova estação, onde o Espírito do Senhor, Ele te guiará a toda a verdade. Onde as coisas do Espírito, cada vez que você não souber como orar, aleluia, você para, aleluia, e você dá o lugar ao Espírito do Senhor. Aleluia. Parece loucura, aleluia, para aqueles que se perdem, mas para aqueles que creem, é o poder de Deus. Esse é o descanso, esse é o refrigério, esse é a paz para os cansados. Aleluia. Você pode ficar de pé.